Maravilha. A gente pode falar de sólida escritura? Podemos? Podemos? Pensei que já ia acabar aí. Não, vamos lá. eu tô em casa. Tá Vocês bom, são meus vamos lá. convidados. Vamos lá. Aproveitando que o chat tá gostando do bate-papo, falando que é uma conversa educada, né, de alto nível. Mas o que o pessoal acha? Que a gente ia se pegar na Eu porrada não sei, aqui? o pessoal anda assistindo Como por aí. assim, né? Mas Que história é essa, né? Só isso o comentário da galera. Pode começar agora dessa vez, padre. Só a escritura? É. Eu acho que tem que começar o pastor, porque a proposição é protestante originalmente. Fique à vontade, se o senhor quiser começar, começa. Se quiser que eu comece, não tem problema não. Pode começar. Posso começar? Então vamos lá. Bom, quando a gente fala do princípio do sola escritura, a propósito, amanhã, nós estamos aqui, esse programa já está indo ao vivo, né? Ao vivo. Enfim, o dia 30, estamos algumas horas do dia 31, que não é Halloween, pelo menos não para nós protestantes, imagino que para os católicos também não, brincadeiras aqui à parte, mas temos a comemoração para nós protestantes de 508 anos da Reforma Protestante. Se temos só que comemorar ou não é outra questão histórica que eu não vou entrar nesses detalhes. Mas entrando no sola escritura, uma pergunta que normalmente é feita com grande frequência pelos amigos católicos é a seguinte pergunta: o princípio sola escritura, essa ideia de somente a Bíblia, está na própria Bíblia? É uma pergunta muito frequente e legítima, eu diria, evidentemente. Eu responderia positivamente. E aí eu poderia citar alguns textos, tentando aqui não, de novo, monopolizar a fala ou a conversa, mas eu diria que sim, o princípio do sola escritura ele está presente na Bíblia. Por exemplo, Provérbios 30, versículos 5 e 6, vai dizer que toda a palavra de Deus é pura, o que, a meu ver, não pode ser dito, por exemplo, e da forma mais respeitosa sobre a tradição da igreja, que não é palavra de Deus e não é pura, tem contradições, tem nem problemas, né? Então, se com palavra apostólica a gente quiser se referir ao cânon, né? Aos 12 apóstolos. O ensino dos 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos no processo de escrituração, enquanto aquilo que eles estão falando será igual a... Eles pregavam erro? Não, de jeito nenhum. Então mas tudo aquilo que eles falaram que iria se tornar palavra de Deus, não outras coisas que não entraram. Então, assim, a tradição, ou a tradição oral, a pregação oral, com perdão pela redundância, dos apóstolos, ela não tem erro durante o processo de escrituração. Isto é, aquilo que eles falam se torna, a escritura oral se torna escritura escrita. Nesse sentido, não. Nesse sentido, não. Ok? Mas Provérbios 30, versículos 5 a 6, diz que toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, nada acrescentes às suas palavras, ou seja, a palavra de Deus que é pura, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Além disso, 1 Coríntios 4, 6, vai dizer o seguinte: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a ir não além do que está escrito. E aqui, talvez, padre, a minha preocupação é essa, que talvez a tradição católica, nesse contexto, ela possa ir além do que está escrito. A exemplo do que nós comentamos agora, dogmas da Imaculada Conceição, da virgindade perpétua. Está em 1 Coríntios 4, 6. Né? Então, dogma da Imaculada Conceição, virgindade perpétua, da Assunção de Maria, que a gente nem comentou, e embora eu conheça o pensamento católico a esse respeito, mas Paulo vai dizer para nós não irmos além do que está escrito. E eu entendo que quando o Novo Testamento, adiantando um ponto que eventualmente talvez o senhor me pergunte, quando o Novo Testamento cita a palavra paradóces ou tradição, ou paradóceis, tradições no plural, algumas vezes, essa tradição, evidentemente de acordo com o contexto, ela pode ter vários sentidos, mas se a referência for a pregação dos apóstolos, não pode ser algo diferente daquilo que eles, por exemplo, ensinaram no Novo Testamento. Não pode ser uma heresia, não pode ser nada que contradiga aquilo que o texto escrito, por exemplo, traz. E temos outro texto, por exemplo, Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9, que diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, e esse evangelho, evidentemente, ele está consolidado na Escritura, não é algo simplesmente oral, seja anátema, ou seja maldito, amaldiçoado, versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Então, a partir desses textos, eu diria que sim,
o Sola Escritura está presente na própria Bíblia, está presente na tradição também da igreja. Por exemplo, Gregório de Nissa, em seus tratados dogmáticos, livro 12, parágrafo 327, eu vou ler só o finalzinho, ele vai dizer que as escrituras inspiradas sejam, então, o nosso árbitro, não a tradição, as escrituras inspiradas é que sejam. E o voto da verdade certamente será dado àqueles cujos dogmas estiverem em consonância com as palavras divinas. Eu assino embaixo a fala de Gregório de Nissa. Então a tradição tem que se referendar na escritura e não o contrário, jamais. Tem um texto de Irineu de Leão, que ele é bem controverso nesse caso, eu não vou lê-lo aqui, talvez eu possa citá-lo num outro momento, mas temos outra passagem interessante de Hipólito de Roma, na sua obra Contra a Heresia de Noeto, ele vai dizer o seguinte no parágrafo 9. Irmãos, há um só Deus cujo conhecimento obtemos das Sagradas Escrituras e de nenhuma outra fonte. Mais adiante ele vai dizer, nós que desejamos praticar a piedade, não conseguiremos aprender sua prática de nenhuma outra fonte senão dos oráculos de Deus. Oráculos de Deus aqui para ele, no contexto, é escritura, não é tradição, não é mais nenhuma outra coisa. Portanto, conclui Hipólito de Roma, tudo que as Sagradas Escrituras declaram, atentemos para elas e tudo que elas ensinam aprendamos. Concordo nesse ponto. Depois você vai ter outro texto, Atanásio de Alexandria, na sua carta 39, sobre a festa pascal, e nos parágrafos 6 e 7 ele diz o seguinte, estes, isto é, os livros da Bíblia, são fontes de salvação para que os sedentos sejam saciados com as palavras vivas que eles contêm. Olha o que ele vai dizer. Neles, e somente nesses livros, é proclamada a doutrina da piedade. Ninguém acrescente nada a estas coisas, nem delas tire nada. Mais adiante ele vai dizer, no parágrafo 7, mas para maior exatidão, acrescento também isto, por necessidade, que existem outros livros além destes que não estão incluídos no cânon, ele está se referindo aos apócrifos, mas que os padres designaram para serem lidos por aqueles que se juntam a nós recentemente que desejam instrução da palavra da piedade. Eu vou terminar aqui, já passo. Mas os primeiros, meus irmãos, estão incluídos no cânon, isto é, os primeiros livros que Atanásio citou, nos parágrafos precedentes, parágrafos 4 e 5, e que correspondem à Bíblia protestante. Ele cita o Antigo Testamento, sem os apócrifos, o Novo Testamento, é a Bíblia protestante. Mas os primeiros, meus irmãos, estão incluídos no cânon. Enquanto os últimos são lidos, ou apenas lidos. Os últimos são o quê? São os apócrifos. E não há em lugar algum menção a escritos apócrifos. Estes são, porém, uma invenção de hereges, que os escrevem quando lhes convém, conferindo-lhes sua aprovação e atribuindo-lhes uma data para que, usando-os como escritos antigos, possam encontrar ocasião para desviar o simples. Eu paro aqui, mas a meu ver, a perspectiva do Sola Escritura aparece na própria Bíblia e também em alguns países da igreja importantes, como brevemente citei. Isso sim eu acho que é uma retroprojeção. Por quê? Bom, em primeiro lugar, quando Provérbios 38, versículos 5 e 6. 5 e 6 fala de escritura, naquele tempo, naquele momento, nem o cânon judaico estava fechado. A gente sabe que o cânon judaico foi fechado tardiamente, talvez até depois do cânon cristão. Ok. O Papa do Concílio de Jamnia me parece mais uma crença. Eu acho que no segundo século antes de Cristo já tem no prólogo de Eclesiástico. Nós detectamos debates intrajudaicos sobre a canonicidade do Velho Testamento, né, dos escritos judaicos, no século V, VI e assim por diante. Mas outra coisa, quando São Paulo diz, né, não ir além do que está escrito, ele está citando, ele não está falando de escritura naquele momento. Ele está falando, vamos pegar o contexto, porque dá para entender, mais. O problema na comunidade de Corinto é que eles estão criando uma celeuma lá, né? 1 Coríntios 4, 6. Isso. Ele está lidando com uma confusão que está acontecendo na comunidade dos coríntios, não uma confusão sobre texto, uma confusão mais ampla, e ele diz, essas coisas, irmãos, expliquei em figuras a respeito de mim e Apolo para vosso proveito, para que de nós aprendais a não ir além do que está escrito
e não vos enchais de arrogância a favor de um contra o outro. Ou seja, no contexto das querelas da comunidade dos Coríntios, que eles se atêm às palavras do apóstolo, ou seja, não tentem interpretar segundo as intenções, para ter disputa entre vocês. Depois a carta vai falar das disputas internas que tinha na comunidade de Corinto. Depois, também, veja bem, quando no Novo Testamento se fala de escrituras, ou se fala de estar aferrado à palavra, etc., está falando da pregação, primordialmente. Porque o Novo Testamento, ele demorou para ser fechado. É outro tipo de extrapolação que às vezes se faz, né, para forçar a ideia de que o cânon foi fechado no primeiro século. Não dá para dizer isso. No segundo século, no terceiro século, até no quarto século nós temos discussões se o Apocalipse é canônico ou não, se Hebreus é canônico ou não, se Segunda de Pedro é canônico ou não, se a Epístola de Judas é canônica ou não. Essas discussões podem ser plenamente detectadas. O que coloca em dificuldade a ideia de que a Bíblia está falando da Bíblia, ou que o Novo Testamento está falando do Novo Testamento enquanto tal. O que nós temos no Novo Testamento? A pregação dos apóstolos. Parte dessa pregação foi consignada por escrito. Esses escritos passaram pelas comunidades, mas enquanto isso está tendo pregação. Quando há alguma controvérsia sobre a fé, onde é que eles vão resolver isso? Eles vão resolver isso nas igrejas apostólicas, exatamente como Irineu diz no Adversus Héreses. Querem saber qual que é a doutrina ortodoxa? Vão às igrejas apostólicas. Eu poderia, diz ele, rastrear a sucessão apostólica de todos os bispos do presente, mas vou fazer isso só com a igreja de Roma, que é aquela que é mais proeminente. Então veja, aqui ele não diz, olha, vamos pegar a escritura para ler, porque isso era materialmente impossível. Ainda estava em debate sobre o que de fato era Novo Testamento. E querer que a gente aprisione o Novo Testamento de tal modo a um sola scripturismo é uma retroprojeção de uma leitura que, de certo modo, inverte a ordem das coisas, porque a igreja surgiu antes que a Bíblia. E o próprio apóstolo diz que a igreja é coluna e fundamento da verdade. Eles começaram a pregar antes da Bíblia. A pregação apostólica, ela antecede o Novo Testamento e, por definição, aquilo que eles pregaram transcende. E eles não são só infalíveis enquanto eles escrevem, não. Eles são infalíveis enquanto pregam. Essa é a doutrina dos apóstolos. Não podem falhar. Eles são os detentores da revelação. A revelação termina com eles.